pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de língua portuguesa, tá? E hoje nós vamos voltar a estudar um pouco de gramática. E primeira coisa, antes de qualquer coisa que a gente vai trabalhar, a aula é sobre advérbios, tá? Que é uma das classes de palavras. Lembrando, nós temos 10 classes de palavras, eu já comentei sobre algumas com vocês. Nós temos o substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, o verbo, a interjeição, a preposição, a conjunção e o advérbio, tá? Cada uma exerce uma função, nós já vimos algumas e vamos ver outras ao longo aí do seu ensino médio. Porém, aqui eu quero fazer uma distinção bastante clara, porque na maioria das vezes quando a gente fala sobre advérbios nos estudos de língua portuguesa, a gente costuma só passar uma lista dos tipos de advérbios, né? Advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, algo que você já deve ter visto, e a gente não se aprofunda muito em algumas questões que eu acho que são mais importantes ainda, especialmente se você pensa em prestar Enem, se você pensa em desenvolver um bom texto argumentativo e coisas do tipo. Por quê? Porque o advérbio faz parte de um grupo de palavras que nós chamamos de marcadores. Os marcadores argumentativos, eles têm também a função de auxiliar você a argumentar, tá? E o que é argumentar? Argumentar é usar, como o próprio nome diz, argumentos, né, informações, dados, opiniões, de uma forma a ser bem visto, bem compreendido e até convencer outra pessoa a respeito do que você fala. E aqui vem um ponto fundamental para entender como a comunicação funciona. Para deixar bem claro o que nós estamos falando, eu trouxe para vocês aí uma tirinha do Calvin, tá? Nessa tira, o Calvin diz: "Viu? O papai me convenceu a fazer o dever de casa. Ele disse que quando eu for mais velho, vou descobrir que poucas coisas são mais gratificantes que o estudo. Aí eu disse, beleza, então quando eu for mais velho eu aprendo. E o que ele disse? Que se eu não começar a estudar já, ele me mata antes de eu ficar mais velho." Parece que você já aprendeu alguma coisa. Essa é a minha voz de Calvin. Parece o Bob Esponja, né? Ô, Patrick, não sei imitar o Bob Esponja. Bom, nessa tira, né, primeira coisa que é importante, o Calvin está falando a respeito de um diálogo que ele teve com o pai, no qual o pai tentava convencê-lo a estudar. O moleque não queria estudar, ele estava tentando convencer ele a estudar. Para convencê-lo a estudar, o que ele usou? Qual foi o argumento que ele trouxe? Ele disse, quando você for mais velho, ou seja, quando você atingir uma certa maturidade, você vai perceber que o estudo é gratificante. O que a palavra gratificante quer dizer? Ela vem de gratificação, de você ganhar alguma coisa. Então, o estudo te faz conquistar coisas. Essa é a ideia. O estudo não é um bem em si, mas ele é um bem que te dá coisas em troca, certo? Por exemplo, você estuda e aí você consegue ter um bom emprego, porque você estudou uma certa área específica e consegue ganhar bastante dinheiro, e esse dinheiro te deixa ganhar certos bens. Ou você estuda e aí você conhece mais a respeito de um assunto e aquele assunto é um assunto que te interessa e acaba virando uma coisa que faz parte da sua vida, certo? O estudo é gratificante, ele traz coisas além do próprio estudo para você, além do próprio conhecimento, né? Esse foi o fundamento do pai do Calvin para tentar argumentar com ele, não conseguiu ter resultado, então o que ele propôs? Ele propôs que se ele não estudar desde já, né, ele mata ele antes dele ficar mais velho. Claro que isso é uma hipérbole, mas a ideia aqui é ele usar o chamado argumento de autoridade para forçar ele a concordar com o estudo, tá? E aí nós temos que entender que toda comunicação é sempre marcada pela intencionalidade. Por isso a gente pode dizer que toda fala é essencialmente argumentativa. Porque quando a gente se comunica, a gente sempre imprime as nossas ideias, pensamentos e pontos de vista naquilo que a gente está falando. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma visão equivocada, tá? Inspirada em ideias que não tem nada a ver com conhecimento de língua portuguesa, com estudos de linguagem, etc., de que a linguagem seria 100% isenta, que poderia existir um discurso 100% isento, sem nenhuma perspectiva por trás, sem nenhuma ideologia por trás. E isso não é verdade. Todo discurso
toda fala utilizada pelas pessoas sempre tem intenção. E quando você tem intenção, você tem um ponto de vista, um viés, uma argumentação, uma tentativa de convencimento e você tem uma ideologia, tá? O discurso é uma ação verbal dotada de intencionalidade. Quando eu falo isso, eu estou fazendo referência a um texto de uma escritora famosa, né, uma autora de língua portuguesa chamada Ingeborg Koch, já falecida, infelizmente, no qual ela fala: a interação social, por intermédio da língua, caracteriza-se fundamentalmente pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem constantemente avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso, que é a ação verbal dotada de intencionalidade, tenta influir sobre o comportamento do outro, ou fazer com que compartilhe determinadas de suas opiniões. É por essa razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. A neutralidade é apenas um mito. O discurso que se pretende neutro, ingênuo, contém também uma ideologia, a da sua própria objetividade. Então vamos dissecar aqui o texto dela para entender melhor o que isso quer dizer e aí a gente começar a falar da função dos advérbios enquanto instrumentos de argumentação, né? Primeira coisa é entender isso que ela diz com o fato de que a gente sempre se interage socialmente a partir de quocientes argumentativos. A gente sempre argumenta, a gente sempre tá. E o que ele chama de argumentação? O que ela defende que é argumentação? Ela diz que o ato de argumentar é o ato de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões. Tá? O que é um argumento? Você elenca uma série de frases que trazem elementos, informações, dados, etc., para que no final se chegue a uma conclusão a respeito de algum assunto. Tá? Nós argumentamos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo buscando defender coisas, atacar coisas, valorizar coisas, diminuir coisas. Por quê? Porque, como ela diz, primeiro, nós somos seres dotados de razão. Nós temos a capacidade de raciocinar. Tanto que nós nos comunicamos em sociedade e a característica fundamental da nossa sociedade humana é a linguagem, né? Nós temos esse diferencial em relação aos animais. É a partir da linguagem que a gente expressa, por exemplo, a nossa capacidade intelectual. Além disso, o ser humano é dotado de vontade. O que é vontade? Ele tem um ímpeto para realizar coisas. Ele deseja alcançar coisas e assim por diante. Tá? A partir do momento que você tem um ser que é capaz de raciocinar e que tem intenção de agir, tá? Ele passa a formar os chamados juízos de valor. O que é um juízo de valor? É a capacidade humana, né, de julgar, criticar, avaliar alguma coisa. Tá? Então, quando a gente fala, a gente necessariamente está implicando tudo que a gente fala de juízo de valor. Por quê? Porque a gente sempre fala com alguma intenção. Ah, mas se eu vou só, por exemplo, comunicar alguém a respeito de um acidente que eu vi, não estou só passando a informação? Essa é a sua intenção, passar a informação da forma mais clara possível. Há uma ideologia aí. Que ideologia é essa? O que ela fala no final do texto. A objetividade. Um discurso objetivo tem essa proposta de ser o mais claro e mais próximo da realidade possível. Essa é a sua ideologia. Na verdade, isso nos deixa claro que não existe possibilidade de comunicação neutra. Não existe discurso que não tenha, em nenhum momento, a presença de alguma perspectiva ideológica. Na verdade, eu poderia expandir e dizer que não existe discurso apolítico, ou seja, que não tem nenhuma relação com alguma postura política, alguma postura ideológica, né? E lembrando que quando eu falo de política, eu não estou falando da política partidária, daquela que é feita por partidos no Congresso, ou na Câmara, ou por deputados e etc. Estou falando de política como a compreensão da relação social nossa a partir dos conflitos de ideias, das visões divergentes. Tudo bem? Assim, é importante entender que a argumentação ela é parte fundamental das nossas relações em sociedade. Nós o tempo todo estamos produzindo falas, produzindo discursos
que trazem por trás deles alguma perspectiva, e essa perspectiva é defendida por meio da argumentação. Quando o pai do Calvin não consegue convencer ele de que ele deve estudar, né, ele não deixa claro para ele que quando ele ficar mais velho ele vai entender, então ele fala, quando eu ficar mais velho então eu estudo, já que só lá que eu vou entender, né? Aí ele o coloca, né, numa posição defensiva quando ele vira e fala, se não começar a estudar já, ele me mata antes de eu ficar velho, tá? Esse já que está utilizado aí é para indicar que ele precisa começar a estudar imediatamente, neste momento. E ele acompanha disso de uma ameaça. Essa ameaça é baseada no quê? No que a gente chama de argumento de autoridade. O pai tem autoridade sobre o filho. Ele manda no filho. Então, o moleque lá não quer estudar, os argumentos para defender por que ele não precisa estudar, e aí o pai rebate com um argumento que ele não pode sair dele, porque é o argumento que faz com que eles tenham um relacionamento com o pai, é um argumento de hierarquia, como eu falei, de autoridade, tá? Essa palavra já reforça a ideia de que o estudo deve ser imediato e serve para delimitar as intenções do pai, tá? Que ele está dizendo que não é para você apenas estudar, é para você estudar já, neste momento. Isso reforça a intenção dele de utilizar a sua autoridade para obrigar o menino a estudar. Essa palavra já é um advérbio, tá? Na comunicação, então, os advérbios ajudam a construir a argumentação. Por quê? Porque eles fazem diversas funções, tá? Que servem para interferir no sentido e nas intenções que nós pretendemos passar quando nós nos comunicamos, tá? Então, se eu fosse definir os advérbios, o que são os advérbios? Eu posso definir eles de dois pontos de vista. Do ponto de vista gramatical, da sua estrutura morfológica, né, de como ele funciona enquanto palavra, e do ponto de vista do seu sentido, que a gente chama de semântica, tá? Do ponto de vista do sentido, os advérbios são palavras que se relacionam a outras para interferir em seu sentido, né? Os advérbios, eles se relacionam a outras palavras, modificando o sentido original da palavra, do trecho e etc, tá? Os advérbios são uma classe de palavras invariáveis, ou seja, não sofrem flexão. Diferentemente dos artigos, dos numerais, dos adjetivos, dos verbos que tem masculino, feminino, singular, plural. No caso dos verbos você tem a conjugação, primeira, segunda, terceira pessoa, presente, passado, futuro. Os advérbios não tem nada disso. Eles são sempre iguais, tá? E, além disso, algumas palavras podem se transformar em advérbios, tá? Quando você coloca nelas o sufixo mente. O que é um sufixo? É quando você coloca uma terminação na palavra. Então, eu vou dizer feliz. Feliz é um adjetivo. Eu estou feliz. Agora, quando eu falo felizmente está tudo bem, felizmente é um advérbio, tá? E esse felizmente vem de feliz. Ah, isso quer dizer que toda palavra terminada em mente é advérbio? Não, não. Quer dizer que existem muitos advérbios terminados em mente, mas nem toda palavra terminada em mente é um advérbio. Não façam essa confusão, não vão me classificar a palavra presidente como advérbio, tá? Ou dor de dente, né? Dor de dente, não é assim. Se bem que dente não tem nada a ver, porque dente... Eu vou escolher outro exemplo. Não vão me classificar uma palavra terminada em mente como se fosse um advérbio só porque você acha que toda palavra... Não, não é, tá bom? De acordo com o uso que a gente faz, e aqui eu estou usando uma perspectiva relacionada diretamente a isso, a gente pode dividir os advérbios em duas grandes subclasses, tá? Os advérbios modificadores e os não modificadores. E aqui vem o grande diferencial dessa aula, tá? Que é o que eu digo. Quando a gente fala dos advérbios, normalmente a gente usa uma perspectiva que a gente chama na gramática tradicional. Essa perspectiva, ela apenas classifica ele em várias categorias e pede para você decorar e identificar aquilo. Eu não estou usando essa visão. Estou usando uma visão que a gente chama de gramática funcional ou linguística funcional, que parte dos usos que nós fazemos na língua portuguesa para chegar
a um resultado, tá? Este material didático, que é a gramática de usos do português, escrito pela professora Maria Helena de Moura Neves, que é daqui de Araraquara, da Unesp, tá? E que é um material de referência para professores que querem trabalhar a gramática da língua portuguesa de uma forma diferente do que a gente costuma usar, tá? Eu uso esse referencial, essa aula é toda baseada nisso aqui. E é pesado para dedéu esse livro. Bom, gente, é isso num primeiro momento. A minha ideia era passar primeiro para vocês as bases do que eu quero falar, né? Explicar o que é o advérbio, apresentar mais ou menos a constituição dos conceitos que existem por trás disso, da argumentação. Na próxima aula eu vou justamente caracterizar, ou seja, classificar os advérbios a partir dessa perspectiva. Então eu vou falar de advérbios de modo, de lugar, de intensidade? Vou, claro que vou. Mas antes disso é uma outra divisão ligada justamente a essa ideia de intenção, de argumentação, de ponto de vista que está relacionada ao conceito de advérbio. Espero que vocês fiquem bem. A gente se fala na próxima aula. Falou!